Meus irmãos amados no Senhor, nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, na noite de hoje, para ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem a nos dizer. Abra as Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos mais uma vez colocar nossos olhos sobre esta parte tão preciosa das Escrituras Sagradas. Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Que você se detenha na exposição da palavra de Deus, atente para aquilo que o Senhor nos fala nessa noite. A partir do versículo 1, livro de Atos, capítulo 12. Este livro bem poderia, já disse isso algumas vezes neste púlpito, ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo. Nós vemos como o Espírito de Deus está em cada página deste livro, trabalhando poderosamente, atuando, generosa, rica e poderosamente. Portanto, diz assim a Escritura: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito,
ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. A igreja que ora, o Deus que responde. Esse é o título do sermão desta noite. A igreja que ora, o Deus que responde. Meus irmãos, para que nós possamos entender bem o que se passa aqui no texto que nós lemos e entender bem o que a passagem que ora acabamos de ler nos oferece, é muito apropriado, é muito útil que nós possamos identificar bem algumas informações que estão aqui colocadas, estabelecermos, portanto, o contexto onde tudo isso se desenrola, onde tudo isso acontece, naquela noite na prisão e também fora da prisão. Quando nós lemos esse texto, nós descobrimos, enxergamos, nós constatamos que algumas destas informações são aqui colocadas de forma ordenada a fim de estabelecer para nós o contexto da morte de um grande discípulo da igreja daqueles dias, um dos apóstolos do Senhor, a morte de Tiago, e também aqui narrado o livramento de Pedro, como o Senhor o pôs em liberdade, visto não era ainda o momento de Pedro partir e deixar a igreja e estar com o Senhor. Portanto, o que nós temos aqui é um cenário novo de perseguição, de uma perseguição perpetrada por aqueles que eram líderes da religião, acumulados com o rei Herodes, uma perseguição contra os líderes da igreja em Jerusalém, daqueles que eram seguidores de Jesus, cabeças daquela igreja como líderes, uma liderança importante, uma liderança muito essencial para a igreja naquele momento. O rei, que é descrito aqui como Herodes, não deve ser confundido com aquele Herodes que nós talvez tanto conhecemos, que foi o responsável pela ordem de matança das crianças, porque Herodes o Grande, ele assim é chamado, Herodes o Grande, ele temendo que aquele menino que aqueles viajantes buscavam conhecer e adorar, estiveram com ele no palácio, Herodes temendo perder o trono para o tal rei dos judeus anunciado, ele ordena a morte dos inocentes. Uma noite terrível para as mães, os pais de uma multidão de crianças. O Senhor livrou a Jesus, o seu filho. Deus, o Pai, preservou o seu filho, ainda pequenino, fazendo com que sua família fosse noutra direção para se ver livre, achar abrigo no Egito. O Herodes agora do capítulo 12 de Atos não é o Herodes o Grande, mas Herodes Agripa. Ele era neto do Herodes o Grande. E, portanto, agora, numa estratégia política muito interessante para ele naquele momento, e os políticos sabem como engendrar, como armar as redes dos interesses pessoais, não é verdade? Eles falam muitas coisas, eles prometem muitas coisas, eles sabem como tentar pavimentar o caminho da promoção pessoal e do favoritismo. Herodes Agripa está aqui em cena agora, e procurando atrair a simpatia dos judeus em favor dele, ele resolve atacar os cristãos, mas ao fazê-lo ele se volta não a qualquer dos discípulos, dos seguidores de Jesus, ou por assim dizer, a qualquer um dos membros daquela igreja daqueles dias, mas ele se volta com um golpe certeiro no coração daquela igreja, atacando os líderes daquela igreja, atacando os apóstolos daquela igreja, as colunas da igreja. Ele é intencional contra os apóstolos,
Os apóstolos que, um pouco antes, no mesmo livro dos Atos, narra que eles permanecem em Jerusalém quando uma grande perseguição se levanta. Isto é narrado ali no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Mas enquanto os discípulos, os cristãos, os crentes em Jesus saem seguindo para Samaria, Judeia e Samaria mais tarde, os apóstolos permanecem em Jerusalém. Eles dão continuidade à pregação. E novos discípulos se formam ali, novos crentes são alcançados naquele lugar através da pregação dos apóstolos. Herodes Agripa agora, ele entende que o golpe precisa ser certeiro. Ele se volta contra os apóstolos do Senhor. Ele assumiu o trono da Palestina. Ele recebeu favores do Império Romano. Ele teve uma fase difícil de sua história, mas agora, tendo falecido o grande imperador Tibério de Roma, Herodes Agripa, ele regressa para a Palestina e ele assume a autoridade do trono da Palestina, de toda aquela região, Jerusalém, Judeia e Galileia, e ele agora é o grande governador, o grande rei de toda aquela terra vastíssima. Ele sabe como os judeus, eles estão em guerra contra os seguidores de Jesus Cristo. Ele sabe como os judeus convertidos a Jesus Cristo, eles incomodam os judeus que não se convertem e que formam mais basicamente a estrutura da liderança religiosa em Jerusalém. E então ele inicia uma campanha de perseguição, um plano. E esse plano começa prendendo Tiago, irmão de João, levando-o ao cárcere e matando Tiago, uma das colunas daquela igreja. O que de fato, meus irmãos, ocorreu, e na sequência, após a morte de Tiago, Herodes, satisfeito com isso, e tendo grandes expectativas a respeito disso, ele agora ordena que também Pedro, uma outra grande coluna da igreja, seja presa, porque o seu intento é também matá-lo. Uma igreja recém-nascida, uma igreja ainda desfrutando da presença física dos apóstolos, perde um dos grandes apóstolos, Tiago, tem o seu outro grande apóstolo, Pedro, preso e guardado como um animal para o dia do abate. Esse é o cenário em que os eventos que estão descritos aqui no capítulo 12 acontecem. Um cenário que mistura o interesse político de um rei com a aversão. Um cenário que mistura o ódio, especialmente de boa parte dos religiosos de Jerusalém, aos interesses políticos de Herodes. Uma mistura perigosa que se revela numa perseguição severa. E o que eu pretendo com vocês nessa noite enxergar à luz desse texto, e o que nós pretendemos aqui hoje é destacar duas coisas muito importantes dentro desse cenário. A primeira delas, como Deus nem sempre nos responde favoravelmente. Deus nem sempre nos dá a resposta que nós esperamos. Nem sempre Ele nos responde como nós queremos, ou como nós estamos orando. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que, às vezes, Deus nos responde de forma surpreendente, de forma maravilhosamente surpreendente. Portanto, em primeiro lugar, Deus nem sempre vai responder os seus servos favoravelmente. Versos de 1 a 3, nós lemos como Herodes ordena a prisão do Tiago. Herodes faz com que Tiago passe a fio de espada. Os primeiros discípulos de Jesus, meus irmãos, àquela altura, eles já haviam testemunhado como ser cristão naqueles dias era algo muito perigoso.
E eu gostaria de dizer a você que não é algo menos perigoso hoje ser cristão. Jerusalém era um terreno que requeria muito cuidado de seguidores de Jesus Cristo. Os olhares dos inimigos ali naquele lugar, em torno deles. As ameaças que estavam constantemente fervendo contra eles. Eram realidades daqueles cristãos, que cercavam aqueles primeiros cristãos. Mas não apenas as ameaças, o ódio e os perigos que cercavam aqueles cristãos eram um fato, uma realidade para aquela igreja. Mas também era um fato e uma realidade que a fé daquelas pessoas não desvaneceu frente ou diante das perseguições, das ameaças. A fé deles permaneceu firme, a disposição em dar continuidade à pregação, em dar continuidade à pregação nos moldes da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, anunciando aos moradores de Jerusalém que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. Eles mantiveram firmes isto. Tudo isso criava um cenário no qual a oração se tornava uma ferramenta constantemente usada nas mãos daqueles cristãos. Nós sabemos como a oração tem sido abandonada nos nossos dias. Como as nossas reuniões de oração, elas vão desvanecendo, elas vão se esvaziando, como parece tão difícil orar, a vida tão lotada de tantos compromissos, de tantas situações. E o nosso tempo de oração parece minguar pouco a pouco. No cenário de dificuldades, no cenário de perseguição, no cenário de muitas ameaças, a oração é parte contínua, diária da vida daquele povo. Eles estão sempre orando. Eles não estão orando apenas individualmente, eles estão orando juntos. A oração faz parte. Quando o texto que nós lemos começa falando a nós que Herodes, ele ordena a prisão dos apóstolos para amedrontar os demais cristãos, querendo causar o pânico, a aflição, assombrar o coração dos discípulos. Essa era uma estratégia. Você ataca os cabeças, você fragiliza o corpo, você ataca a liderança, você amedronta os discípulos. Você deve se lembrar que Pedro, Tiago e João, isso virou música infantil. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João formavam um círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. E o que Herodes fez? Ele atacou o coração do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. É provável que ele soubesse muito bem que Pedro, Tiago e João eram os discípulos, os apóstolos mais íntimos de Jesus, e talvez isso fizesse com que eles fossem grandes referenciais no meio da igreja. Atacá-lo significaria fragilizar a igreja. Pelo menos esse era o pensamento de Herodes. Então ele toma Tiago, ele faz Tiago passar a fio de espada. Você derruba esse líder, desencoraja os liderados. Tiago foi, portanto, o primeiro dos apóstolos martirizado naqueles dias. E fontes históricas estabelecem para nós o que nós chamamos de tradição cristã. E essa tradição cristã dá conta de que Tiago foi decapitado e que no dia da sua morte, o guarda que estava mais próximo dele, o soldado que estava mais perto de Tiago naquele dia em que ele foi decapitado, aquele homem ficou tão impressionado com a fé de Tiago, tão impressionado com o testemunho de Tiago, que aquele homem professou sua fé em Jesus Cristo naquele lugar, e naquele mesmo dia ele também foi morto, como Tiago foi morto ali. Tiago havia sido preso. E o que nós devemos imaginar, portanto, agora? O que está acontecendo naquela igreja? Uma das colunas da igreja está trancafiada, uma das colunas está presa. O seu destino é incerto. O mais provável é a morte, como de fato se fez cumprir. O que aquela igreja está fazendo agora? Não há como pensar em algo diferente. Aquela igreja está orando pelo livramento de Tiago.
ela está buscando a Deus, ela está clamando pela vida dele. Aquelas pessoas estão buscando ao Senhor em oração. As suas súplicas eram incessantes durante todo o tempo em que eles esperam que alguma coisa aconteça, mas Deus não os responde como eles estão pedindo. E esse é um ponto muito importante para nós, porque Deus tem planos que são às vezes tão diferentes dos nossos, são caminhos tão mais altos do que os nossos. Eles estão pedindo pela vida de Tiago, sem dúvida eles estão pedindo que o Senhor o liberte, que o Senhor traga Tiago de volta para eles, mas Tiago não voltaria para aquela igreja, eles não o veriam mais vivo. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que Deus quer nos ensinar que nós precisamos saber que Ele também não nos dará a resposta que nós esperamos em algum momento da nossa vida. Na verdade, devemos entender que Deus sempre responde às nossas orações, e que às vezes a resposta de Deus é contrária àquilo que nós gostaríamos de ouvir dele, de receber das suas mãos. Em certo sentido, nós podemos dizer que Deus frustrou a expectativa das orações daquela igreja, dando uma resposta que veio na contramão do que eles pediam. Tiago morre. É a notícia que eles recebem. Tiago foi decapitado no cárcere. Aquele por quem nós choramos, aquele por quem nós clamamos a Deus, ele agora morreu. E saber disso, saber que Deus não responderá sempre favoravelmente às nossas orações, não deve nos desestimular a orar. Alguém pode pensar que não saber qual é a vontade de Deus não ajuda nada no que diz respeito à oração. Alguém pode dizer: se eu não sei qual é a vontade do Senhor, que estímulo, que ânimo eu tenho para continuar orando afinal? Porque não saber a vontade de Deus talvez signifique que nós estamos perdendo tempo orando pelo impreciso, orando pelo incerto, orando por aquilo que eu não sei se acontecerá, se virá, se tornará realidade. Mas a verdade, meus irmãos, ainda que alguns possam pensar nessa direção, ainda que alguns possam tomar como algo que desestimula a oração, o fato de que Deus não nos responderá sempre favoravelmente, diferente desse pensamento, a verdade é que não sabermos qual é a vontade de Deus não pode nos desanimar a continuarmos orando. Jesus sabia qual era a vontade do seu Pai, ao ponto de que ele tenha suplicado: se possível for, afaste de mim esse cálice. Ele sabia qual era o seu destino, ele conhecia qual era a sua estrada, ele sabia qual era o seu pódio, ele era a cruz, ele sabia o que estava reservado para ele, mas ainda que ele soubesse disso, ele continuou orando, e ele continuou orando ao Pai, e coroando a sua oração, quando disse: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Saber qual é a vontade de Deus não o fez desistir de orar. Ele poderia dizer: eu já sei para onde vou, não adianta eu orar nada. Nosso caso é que nós não sabemos qual é a vontade do Pai. É um pouco diferente. Nós não sabemos o que Deus quer com respeito àquilo que nós estamos pedindo a Ele, buscando a Ele. Mas isso não significa que devemos parar de orar, desistir de orar. Não sabermos qual é a vontade de Deus a nosso respeito, sobre a nossa família, sobre qualquer coisa, não nos deve fazer parar de orar. E mesmo que Deus tenha algo diferente daquilo que nós estamos pedindo, Ele quer que continuemos orando.
Isso não parece fazer muito sentido do ponto de vista humano. Mesmo Deus sabendo que o que Ele tem reservado para nós, que a vontade dEle é diferente daquilo que nós desejamos e estamos pedindo a Ele, ainda assim Ele quer que nós continuemos orando. Ele quer que eu e você continuemos orando. Porque quando nós oramos, quando nós nos dirigimos a Ele, nós estamos agindo como filhos que sempre esperam que venha das suas mãos aquilo que é útil, necessário e essencial para a nossa vida. Ele quer que nós continuemos orando, mesmo sabendo que o que nós estamos pedindo é diferente do que Ele de fato nos dará, porque quando nós oramos, nós estamos nos colocando na dependência de um Pai muito cheio de amor, muito gracioso. Nós estamos dependendo dEle. Ele quer que continuemos orando, mesmo quando o que Ele tem para nós é diferente daquilo que nós estamos pedindo, porque quando nós oramos, nós expressamos a nossa fragilidade, a nossa limitação. Nós estamos expressando que nós desejamos nos conformar à vontade dEle. Em outras palavras, estamos dizendo que mesmo que Ele tenha um resultado diferente para nós com respeito àquilo que desejamos e pedimos, ainda que seja assim, nós nos conformaremos à vontade dEle. Se você não está disposto a se conformar à vontade dEle, então, por causa disso, você tem talvez um motivo para nem orar mais. Então não transtorne a oração, porque seria uma loucura alguém orar a Deus estando disposto ou completamente indisposto a se conformar à vontade dEle. E Ele nos ensina então que quando nós o buscamos em oração, nós podemos colocar diante dEle o que nós queremos, o que nós desejamos, mas ao exemplo de Jesus nós devemos também sempre dizer: Pai, ajuda-me a me conformar à Tua vontade. E se a Tua vontade é contrária ao que eu peço, que eu me conforme àquilo que o Senhor tem para mim. Ele nos ensina a agir assim quando nós oramos. E o que aconteceu com aquela igreja, enquanto aquela igreja estava orando para que o Senhor livrasse Tiago da morte? O que aconteceu foi que Deus não respondeu favoravelmente àquela igreja. A morte de Tiago aconteceu, e a morte de Tiago ensejou, abriu oportunidade para que o mesmo acontecesse a Pedro. Note que o texto no versículo 3 diz que Herodes, vendo que isso foi agradável aos judeus, ele prende também a Pedro. Pedro agora também está preso. E o que a igreja está fazendo agora? A igreja acabou de orar por um período pela vida de Tiago, e Tiago foi morto. Pedro agora está preso, porque isso foi bom para Herodes. E o que a igreja está fazendo? Ela continua orando. A morte de Tiago, a resposta contrária de Deus ao que a igreja pedia, o não responder favoravelmente às orações da igreja, não parou aquela igreja, não a desestimulou de continuar orando. Aquela igreja continua orando, e ela agora está orando por um outro homem, orando por um outro discípulo, orando por um outro apóstolo, orando por Pedro agora. Mesmo que Deus não os tenha atendido com respeito a Tiago, a igreja continua em oração agora por um outro servo do Senhor. E isso nos leva ao segundo ponto desse texto. Porque se em primeiro lugar nós somos ensinados aqui que nem sempre Deus nos responde favoravelmente, em segundo lugar, Deus às vezes nos responde surpreendentemente. E quem sabe você tem sido testemunha disso. Quem sabe você tem experimentado exatamente isto. O fato de ver Deus fazendo algo simplesmente surpreendente a seu respeito. Pedro havia sido preso, mas ao invés de ser imediatamente morto como Tiago,
Diz o texto que, por conta de ser aqueles dias, os dias dos pães asmos, era a semana de preparação para a Páscoa. E durante aqueles dias, os judeus não permitiam que sentenças de morte fossem executadas. Pedro foi preso exatamente naquele princípio de semana pascal, os pães asmos. Versículo 4. E por causa disso, diz o texto, que Herodes ordenou que ele fosse preso, que ele fosse vigiado por 4 escoltas. Cada escolta daquela tinha 4 soldados. Verso 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja continua orando. Em todo o tempo a igreja está orando. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar em todo o tempo. Deus ouve as orações. E Ele responde todas as orações. E às vezes Ele responde de modo surpreendente, grandioso, maravilhoso. Às vezes Ele nos impressiona, nos dando muito mais do que nós pedimos, nos dando muito mais do que nós imaginamos, nos contemplando com muito mais daquilo que nós esperávamos. Talvez seja mais fácil a gente louvar a Deus quando isso acontece, não é? Nós precisamos aprender a louvá-lo também quando Ele não nos atende. E eu tenho procurado conscientizar e tranquilizar o meu coração quando Deus não me atende nas minhas orações, sempre com um pensamento que me parece útil, talvez seja útil para você também. Eu penso então que Deus sempre sabe o que é melhor. Mas mais que isso, além dele saber o que é melhor para mim, Ele sabe o que mais o glorificará. Então Ele quer ser mais glorificado, além de saber o que exatamente é o melhor para nós. E a nossa vida deve ser uma vida de confiança nele, ao ponto de que, mesmo sem entender, quando Ele nos diz não, nós o bendizemos porque Ele sabe o que é melhor. E porque Ele será mais glorificado nos dizendo não do que nos dizendo sim. Na noite em que Pedro seria apresentado diante do povo e morto, enquanto ele está dormindo, a igreja está orando. A igreja está clamando a Deus pela vida dele. Pedro está no meio de 2 soldados. Ele está acorrentado em 2 cadeias. Há uma cadeia e outra. E Deus está ouvindo as orações da igreja. Deus está ouvindo a igreja orar. E então Ele envia um anjo, um mensageiro celeste até aquela cela, até aquele cárcere. Versículo 7, então diz que quando aquele anjo chega naquele lugar, uma luz tomou aquela prisão. Aquilo deve ter sido algo maravilhoso de ser visto. Mas não há nenhuma menção no texto, e não há nenhuma razão para nós pensarmos que os soldados que estavam ali viram o que Pedro estava vendo. Era algo para Pedro. E Pedro então é acordado do sono pelo anjo. Parece que o Senhor fechou os olhos dos soldados. Parece que Ele tapou os ouvidos. Eles não viram, eles não ouviram. Pedro está despertado. O anjo tocou. O anjo disse: cuida, Pedro. Anda, levanta-te, depressa. E quando ele diz isso, simplesmente as cadeias que estavam em suas mãos, os grilhões nas suas mãos, simplesmente caíram ao chão. Pedro se viu livre. O anjo disse: pega a tua roupa, levanta, amarra na cintura, cinge-te. Prepara. O que o anjo está dizendo é: Pedro, se prepara para correr. Chegou a hora de correr. É a hora de correr. O texto diz que as portas do cárcere abriram-se sem ajuda de mão humana. Extraordinariamente elas abriram.
sobrenaturalmente elas se abriram. Pedro vai passando. Ele passa por um soldado, por uma sentinela, por outra. Eles não estão vendo nada acontecer. Que Deus é esse? Ele é o Deus que ouve a oração da igreja. E Ele é o Deus que às vezes nos responde de modo surpreendente, incomum, extraordinário. Deus não apenas responde à igreja em oração, mas Ele responde de modo surpreendente. É o que nós estamos vendo aqui. E quando Pedro sai, entra numa rua, entra na outra, engraçado é que o texto diz que Pedro pensa que está sonhando. Ele acha que está tendo uma visão, um sonho. Então, quando o anjo se aparta dele, ele cai em si, ele percebe que tudo aquilo é algo muito real, está acontecendo de fato. Tenta imaginar o espanto de Pedro no coração dele, quando ele toma a consciência de que aquilo não é um sonho, aquilo não é uma visão dos seus sonhos, mas é algo que está acontecendo. Então ele mira na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja está reunida naquela casa. A igreja está junta ali, como um só homem, como um só corpo, como um só coração, como uma só mente, como uma só boca. Eles estão levantando as mãos, eles estão orando a Deus, eles estão pedindo que o Senhor livre Pedro. O povo que pediu para que Deus livrasse Tiago e não teve resposta favorável, está orando para que o Senhor livre Pedro. Engraçado que o texto narra de um jeito, não é? Que quando ele bate ali no portão, uma das irmãs, a criada da casa, uma pessoa que ajudava na casa, corre. E ela ouve a voz de Pedro, abre o portão. Ela fica tão maravilhada com aquilo que ela nem abre o portão. Naturalmente a gente abriria o portão. Mas parece que aquela criada é tomada de um espanto, de uma surpresa. Porque às vezes, sabe, parece que a gente está orando a Deus por algo, pedindo algo, e de repente quando o Senhor nos responde, a gente não dá conta que está acontecendo. Parece que não é verdade. Parece que não está acontecendo. Eu já vivi essa experiência. E talvez alguns de vocês também, quem sabe, de estarmos orando por algo, pedindo a Deus algo, sabe? Que o nosso coração anela, que o nosso coração tanto deseja, tanto quer, e de repente o Senhor faz acontecer. E a gente é tomado de um espanto, de uma alegria tão grande, que a gente até desconfia se realmente está acontecendo. E aquela irmã, aquela criada, aquela pessoa que ajudava na casa, ela, ao invés de abrir o portão, colocar o Pedro para dentro, doido para entrar, ela volta lá para junto da igreja que está orando. Ela diz: olha, vocês não vão acreditar. E não acreditaram mesmo. Pedro está aqui. E na hora eles disseram: não, você está louca, não pode ser Pedro. Mas como assim que não pode ser Pedro? Vocês estão orando por ele? Tenta se colocar nesse contexto. Como assim não é Pedro? Como assim não pode ser Pedro? Como assim não pode ser a resposta da oração que você estava fazendo? Como assim não pode ser exatamente, e de modo ainda muito melhor, como assim não pode ser surpreendentemente maravilhoso, que Deus está te atendendo, te respondendo exatamente, em virtude daquilo que você estava pedindo? Como que não pode ser isso? E aí o texto apresenta para a gente algo que parece um tanto difícil de ser compreendido. Porque o texto vai dizer que aquelas pessoas, verso 15, ao dizerem: você está louca, ela porém insiste e afirma: é Pedro. Então disseram: é o anjo de Pedro, é o seu anjo. Essa é uma parte difícil, eu confesso, de entender.
E há algumas possibilidades para isso. Essa passagem aqui específica tem servido para que alguns estruturem uma doutrina chamada doutrina do anjo da guarda. E sugere que para cada discípulo, cada servo de Jesus Cristo, cada crente em Jesus Cristo, há um anjo específico guardião, o anjo da guarda. Ela insiste, Pedro está aqui, você está louca, não pode. Mas ele está, ela diz, deve ser o anjo de Pedro. É verdade que a palavra de Deus nos ensina que Deus acampa os seus anjos ao redor dos seus servos. Ela não diz um anjo, mas os anjos no plural. É verdade que na carta aos Hebreus se diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, mas sempre também no plural. E é verdade pelo testemunho interno das Escrituras que Deus envia os seus anjos para cuidar do seu povo, para cuidar da sua igreja, livrar a sua igreja muitas vezes, a nossa vida. Mas não há exatamente na Escritura nenhum fundamento para que a gente estabeleça que cada pessoa tem exatamente um anjo protetor. E que bom que não é um só. Que bom que Deus envia uma multidão de anjos a serviço da igreja. Mas como entender esse ponto da Escritura? E aqui há duas situações que podem ser tomadas em paralelo e nos ajudam a compreender. Uma, que embora no judaísmo do primeiro século não havia uma doutrina de anjo da guarda específica, algo muito sólido, mas como é de conhecimento para aqueles que estudam um pouco da estrutura judaica dos primeiros séculos, ou do judaísmo do segundo tempo, existem alguns focos de crenças estranhas dentro desse contexto do judaísmo. Então você vai ter em algum ponto do judaísmo crença em reencarnação, e você vai ter em algum ponto do judaísmo uma ideia, uma crença muito localizada de que cada pessoa tem um anjo e que esse anjo assume a aparência física da pessoa e ele assume até mesmo a voz da pessoa e ele é como se fosse uma cópia da pessoa. Talvez alguns intérpretes desse texto tenham olhado para essa passagem e eles têm dito, talvez, é possível que algumas daquelas pessoas que estão orando por Pedro tenham sido influenciadas por esse pensamento e elas estão expressando isso nesse momento. Deve ser o anjo de Pedro. Mas há outros intérpretes que, ainda considerando essa possibilidade, eles têm encontrado um caminho que parece mais coerente com aquilo que o cristão deve pensar acerca dos anjos. Simon Kistemaker, ele expondo esse texto e procurando explorar essas possibilidades de entendimento, ele chega a sugerir e dizer que aquele momento em que eles dizem ele deve ser o anjo de Pedro, na verdade o que está por trás deve ser um anjo do Senhor que veio nos avisar de que Pedro já também morreu. Deve ser um anjo do Senhor que vem trazer a notícia de que Pedro, como Tiago, já pereceu, já morreu. E talvez essa seja a possibilidade que melhor se encaixa, tendo em vista que não há fundamentação na Escritura para a doutrina do anjo da guarda. Aquele mensageiro. Anjos são mensageiros celestiais. E aquele anjo, segundo eles imaginaram, poderia estar ali exatamente para dizer, podem parar de orar. Pedro já morreu e tudo acabou e agora vocês cuidam da vida de vocês de outra maneira. Mas não era um anjo, era o próprio Pedro que estava ali. Abriram-se as portas, Pedro entra. Pedro pede naquela euforia toda que eles se acalmem, que eles se controlem. Então agora, de forma surpreendente, ali está Pedro. Deus está respondendo, Deus respondeu àquela igreja, porque Ele é o Deus capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e do que tudo que nós pensamos. É esse Deus que nós servimos.
No outro dia, diz o texto, concluindo essa passagem, verso 18: um alvoroço tomou conta daquela prisão. Os soldados não sabem explicar como Pedro escapou dali, e eles estão agora bem enrascados. Há um problema muito sério agora. E não era nada bom que uma guarda, que os soldados perdessem um prisioneiro. Porque naqueles dias, a lei era que o soldado, os guardas, receberiam sobre si a punição que estava reservada para o prisioneiro. Note você que o texto diz, verso de número 19, Herodes, tendo procurado e não achando, submeteu as sentinelas a inquérito, uma investigação fora feita. Imagine aqueles homens sendo ouvidos nesse inquérito, nessa investigação, nessa auditoria dos fatos. E eles estão dizendo: vocês estavam dormindo na hora da guarda? Não, nós estávamos acordados. Eu estava até conversando com o meu parceiro aqui na hora, não foi, fulano? Foi. Não, Senhor. O outro soldado estava fazendo um café nessa hora. E a gente estava conversando. Como ia ser bom ver no outro dia esse miserável desse Pedro morto. Ninguém dormiu. Todo mundo estava atento. Mas como vocês explicam que um homem que estava preso pelas mãos simplesmente se livrou? Como vocês explicam que a porta da cela se abriu? Ele passou por vocês, ele foi embora, e agora vocês não sabem o que aconteceu. Extraordinário isso, não? O texto diz então que Herodes ordena que fossem justiçadas aquelas sentinelas. O que é que isso significava? Ser justiçado significava sofrer a punição que o prisioneiro receberia. Aqueles homens foram mortos naquele dia. Eles morreram, sofreram a penalidade que estava reservada para Pedro. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele é maravilhoso, mesmo quando não nos responde como nós queremos. Porque Ele quer nos ensinar que a vontade dEle é melhor do que a nossa própria vontade. Quando Ele não nos responde favoravelmente, Ele está nos ensinando, ao seu modo, que nós devemos confiar nele. Ele sabe o que é melhor. Ele tem o melhor. Quando Ele não nos responde como nós estamos pedindo, Ele quer que coloquemos o nosso coração nele, a nossa mente nele, e descansemos no seu cuidado, e possamos confiar nele como um Pai, como um Deus, como o Senhor da nossa vida, que guiará todas as coisas, dirigirá os nossos passos. Ainda que tenhamos que chorar por um tempo, ainda que tenhamos que sentir as dores do momento, mas Ele permanece fiel. Ele está nos ensinando que sim, Ele tem o poder de nos responder e de responder a nós de forma surpreendente, mas segundo a sua vontade. Esse texto nos ensina o modo como essa igreja reage diante da morte de um, diante do livramento do outro. Esse texto nos ensina que nós não somos senhores de Deus, que Deus não é nosso empregado, nosso servo, mas Ele é o Senhor soberano e absoluto. Está nos ensinando que Ele fará toda a sua vontade. No céu está o Senhor, o nosso Deus, e Ele faz tudo conforme lhe agrada, diz o salmista. A nós o que nos cabe, irmãos, a nós nos cabe bendizê-lo, louvá-lo, conformar o nosso coração à sua vontade, aos seus planos, e descansar no cuidado dele todos os dias.
Qual é a lição desse texto para nós? A lição que sumariza tudo, que sintetiza tudo. Deus é Deus. Deus é sempre Deus. E esse Deus maravilhoso, esse Deus que sempre é o Deus presente, fiel, constante, é o Deus da igreja. É o Deus da igreja que ora, porque Ele é o Deus que responde ao seu povo. O Senhor ouve o seu povo e o Senhor responde o seu povo. Eu não sei o que você está pedindo a Deus exatamente, talvez alguns dos seus pedidos estejam muito bem guardados no seu coração. E eu queria que você saísse daqui nessa noite para vencer mais uma semana, motivado a orar. Orar incansavelmente. Vá ao Senhor em oração. Dobre os seus joelhos diante dEle. Curve-se diante dEle. Coloque a sua boca no pó. Quando você for orar amanhã, quando o que estamos vivendo agora ficar no passado, lembre-se de como Deus está ouvindo a sua oração. Renove sua experiência de oração diante de Deus. Renove sua experiência de oração diante do Senhor. Quando você se dobrar para orar, diga a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Diga isso para a sua própria alma. Minha alma, o Senhor ouve quando eu oro. Ele ouve os seus filhos. Louvado seja o seu nome por isso. Amém. Vamos orar? Ó Deus, Tu que ouves as orações, nós sabemos que o Senhor ouve a oração do seu povo. E nós sabemos que o Senhor nos ouve agora. E temos aprendido que o Senhor nem sempre nos dará aquela resposta que nós tanto queremos. O Senhor nos dirá não. Tudo bem. Tudo bem. O que nós pedimos é que o Senhor trate o nosso coração a ponto de que nós nos conformemos a esta Tua resposta negativa para nós. Mas nós temos aprendido com o Senhor nessa noite também, que o Senhor é o Deus que responde de modo surpreendente. Nós oramos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Louvado seja o Teu nome. Ó Senhor, renova em mim e nos meus irmãos a nossa experiência de oração contigo. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos na nossa casa, ou quando nós estivermos andando e trabalhando, quem sabe, e nós estivermos orando, que uma convicção muito poderosa em nossa alma se tome o nosso coração, a convicção de que nós estamos falando contigo e que o Senhor está nos ouvindo. Ó Deus, que o Senhor escute a nossa oração e que o Senhor nos responda segundo a sua muito boa vontade. E quer o Senhor nos responda favoravelmente, quer o Senhor nos responda não favoravelmente, em toda e qualquer situação, que nós saibamos bendizer o Teu nome e Te louvar e Te engrandecer como igreja que ora, porque há um Deus que a escuta.
Fortalece o teu povo, Senhor. Contempla o teu povo e nos abençoe. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Vamos ficar de pé.